Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma temporada do Sellers Cast. Esse é o primeiro episódio da temporada 2, é o nosso 23º episódio. E como de praxe já, a gente sempre traz grandes profissionais aí com grande experiência no mercado de trade, vendas, inteligência de vendas e por aí vai, né? Para contar um pouco da trajetória, para contar um pouco dos desafios que já superou e principalmente para compartilhar a experiência, né? Porque provavelmente aí nessa troca de experiência rica, a gente acaba também conseguindo colaborar com o mercado e a intenção do Sellers Cast é essa, né? A gente trazer conteúdo de alto nível, né? Um conteúdo por vezes até complexo, mas que também, por sua vez, resolve problemas complexos e também permite a criação de grandes cases de sucesso na tua carreira executiva aí, principalmente aí nas indústrias de bens de consumo de alto giro, canal de distribuição e por aí vai. Bom, antes de apresentar o meu convidado desse primeiro episódio, vou falar aí para vocês aqueles recados, né, já de praxe, que é, cara, quem tá aí no YouTube, se inscreve aí no canal, né, se achar que esse episódio, né, gerou valor para ti, compartilha, ou ainda, se achar que ele pode gerar valor para mais alguém aí da tua rede de relacionamento, compartilha com essa pessoa também, comenta, tá? A gente tem as ferramentas aí para comentários também no vídeo, né? Gostei, não gostei, né? Dá o like ou até o dislike, né? Fica à vontade. Mas principalmente comenta, traz informações, coloca o que achou do episódio, coloca dúvidas também, que a gente vai ficar super feliz em estar respondendo e principalmente aprendendo com vocês para que a gente possa sempre melhorar ao longo da jornada, tá? E para quem tá aí no Spotify, em outras plataformas de streaming aí, como o Deezer, Apple Podcast e Google Podcast, fiquem na minha vontade de compartilhar aí, né? E dar o seu like, que vai nos ajudar bastante. Bom, e para quem ainda não conhece a Sellers, entra lá, www.sellers.com.br e saiba como a gente pode te ajudar na tua jornada aí de vendas. Bom, agora sim, né? Vamos ao que interessa. Hoje eu tenho o prazer aí de conversar com o João Guereta, é assim que pronuncia? Assim, Guereta? Guereta. João Guereta. Né? O João, ele é gerente de excelência comercial aí da Hershey's, né? Todo mundo aí conhece, tenho certeza que tem na sua casa, né? E consome aí com certa regularidade os produtos da Hershey's, né? Então o João vai estar aqui com a gente para compartilhar um pouco da experiência dele, mas não só de Hershey's, né? O João, ele tem uma longa trajetória, não só na Hershey's, mas também como empresas aí como Johnson & Johnson e como uma série de outras aí que o João vai compartilhar com a gente, né, a visão dele sobre vários aspectos aqui de inteligência comercial, gestão de vendas, canal de distribuição e programas aí que a gente pode estar implementando no futuro. João, obrigado aí por ter topado. Eu que agradeço, César. É um prazer enorme estar aqui com você, fazendo parte dessa segunda temporada de podcasts e estamos aí para bater um papo sobre vendas, bater um papo sobre trade, inteligência comercial, enfim, que a gente pode ajudar aí o pessoal a desenvolver, enfim, trabalhar para continuar crescendo e se desenvolvendo, né? Legal, João, legal. Cara, a gente preparou aqui algumas perguntas para nos guiar, né? A gente tem um time aí que começa até em cima dos insights da primeira temporada, né? A trazer um pouco dos pontos de interesse, aí, principalmente da nossa audiência. E, cara, uma coisa que eu achei bastante interessante da tua trajetória profissional, a tua trajetória profissional, ela é uma trajetória muito ligada à área comercial, mas muito no prisma de inteligência, muito numa questão de geração de receita, muito numa questão de eficiência, até mesmo de lucratividade, margem e tudo mais. Cara, consegue compartilhar com a gente, assim, quais as funções principais que são relacionadas ao teu cargo de gerente de excelência comercial? Porque eu acho que isso gera também uma certa curiosidade. Não é tão comum assim no mercado uma posição como essa. Bom, vamos lá. A excelência comercial hoje dentro da Hershey é uma área que é par de trade e que a gente é responsável basicamente por inteligência comercial, então toda a parte de suporte de inteligência, BI para a equipe comercial, fica sob responsabilidade nossa. Além disso, toda a parte de planejamento de demanda, planejamento de investimentos, tudo isso também é parte do nosso escopo. E o que é mais comum, né, eu acho que em outras empresas chamado de administração de vendas, também faz parte desse escopo. Então a Hershey também passou por uma modificação daquilo que antigamente a gente chamava de área de inteligência comercial
para uma área de excelência, buscando uma reestruturação que, de verdade, tem como objetivo a gente otimizar o nosso suporte à equipe comercial. Tá muito mais conectada com a estratégia da companhia, né? E, de fato, também ser um braço de suporte do trade. Então, a gente hoje faz um papel muito conectado à estratégia de trade. Eu brinco que o meu par dentro da Hershey é quase que um irmão, né, para mim. A gente trabalha muito conectado no dia a dia. A gente está em praticamente todos os fóruns em conjunto, fazendo uma frente muito unida para tentar colocar um mindset de vendas na cabeça de marketing, para colocar na cabeça de finanças. Então, a gente faz um papel de business partner de vendas essencial hoje para levar as necessidades de vendas para a companhia. Legal, cara. E assim, escutando agora a tua explicação, me faz conectar alguns pontos, assim, como por exemplo, né? Essa função de excelência comercial, ela tem alguns atributos aí, como melhoria da execução comercial, como até mesmo algumas coisas de sales efficiency, de fato, e tudo mais. E tu tá no meio do caminho ali, como tu acabou de citar, aonde tu tem que estar trazendo uma visão mais de vendas, ou seja, toda empresa deveria estar orientada a vendas, né? Sem Porque dúvida. vendas está orientado ao consumo, que está orientado ao consumidor final lá, que é o propósito maior que qualquer empresa tem. Então, toda empresa deveria estar orientada a vendas, né? Ou seja, tu tem um papel importante que é ajudar as demais áreas da empresa a estarem orientadas a vendas de uma maneira estratégica. Entretanto, tu também está conectado com vendas e mostrando uma visão mais estratégica de fazer vendas, né? Porque também a cultura de vendas nas organizações não necessariamente tem esse nível de sofisticação, de excelência comercial, de execução comercial, de sales efficiency. Muitas vezes é uma visão muito mais de faturamento, né, de atingimento de meta e não de eficiência da execução comercial. Cara, como é que é atuar de forma entre esses atores assim desse jogo? Não, eu acho que você puxou um ponto que é bem legal, César. Que hoje a gente tem um papel bastante dessa força de vendas eficiente, né? De trazer soluções para que a força de vendas ela seja ainda mais produtiva, para que a força de vendas seja ainda mais ouvida. Então, eu acho que é um conjunto de pontos, né, que hoje coloca essa área de excelência comercial tão à frente, né? Em outras companhias a gente vê excelência comercial também surgindo junto com o trade. Então, a gente tem a área de trade e merchandising, às vezes conectada a essa área de excelência comercial. Mas eu acho que o grande ponto é a gente começar a entender que vendas não é só a execução, não é a venda simplesmente sell-in, né? É entender como que a venda pode ser estratégica. Tem uma máxima que eu falo desde quando eu era estagiário na Johnson. Quando você você vende um produto, ele pode ser simplesmente um produto para o seu comprador, né? Para o trade, efetivamente, Uhum. né? O que vai te diferenciar quando você não é uma Unilever, uma Johnson, uma P&G, Uhum. é o nível de serviço que você entrega para o Total. seu comprador, né? Então, assim, não importa qual é a marca que você representa, você vai ter mais share of attention do seu comprador no momento em que você traz serviço. E a ideia de você ter Perfeito. uma área de excelência comercial, como a gente vem desenvolvendo a área de excelência dentro da Hershey e conectando isso muito com a estratégia do negócio, com a estratégia de trade, com a estratégia de marketing, é justamente trazer uma equipe comercial mais preparada, que entregue um serviço melhor pro varejista de maneira geral, né? Pro nosso varejista, pro nosso distribuidor, pro nosso atacadista. Legal, cara. Assim, agora tu trouxe um outro ponto, né? A gente tem dentro da disciplina de trade marketing na SPM, a gente tem dentro do currículo uma matriz de diferenciação competitiva. E essa matriz, ela inicia no produto, né? Ela vai para produto preço, depois produto preço qualidade e depois vem produto preço serviço, né? Ou seja, no primeiro nível de diferenciação que tu entrega é preço, no segundo qualidade e num terceiro serviço. E aí muita gente não sabe que consegue jogar esse jogo, né? Porque nas primeiras 3 tem muita questão de eficiência fabril. Eu tenho um bom produto,
né? Esse produto eu consigo ser eficiente na minha linha de produção, eu consigo entregar um bom preço para o mercado. E pela minha linha de produção, pela minha expertise de desenvolvimento, eu consigo entregar um produto com bom preço, com boa qualidade. Mas quando eu saio disso, eu entro em várias camadas de vários departamentos, né? Serviço pode ser logística, pode ser uma logística eficiente, pode ser um pós-venda, dependendo da indústria, pode ser um merchandising, né, como um serviço, pode ser um gerenciamento por categoria, como um serviço, agora pode ser uma série de outras coisas aí, até como... Pode ser uma informação diferenciada na hora da venda. Então, assim, eu acho que o serviço é você entregar diferenciação para o seu comprador, né? Fazer com que a sua venda não seja simplesmente um sell-in de um produto, né? Ele seja uma construção de uma parceria junto com o seu comprador. Para mim isso é fundamental e isso faz com que a gente retire aquele estigma do vendedor de antigamente, né? Eu acho que hoje, e aí talvez a gente vá falar muito mais disso lá na frente, mas o vendedor ele passa a ter um papel muito mais de gestor de vendas do que efetivamente um cara que tira pedido, né? E aí eu acho que o papel de excelência comercial, trade de maneira geral, hoje, no mercado de consumo como a gente está vivendo, que é super dinâmico, com milhares de possibilidades, é justamente conectar o time comercial a essa ideia, né? De que ele não mais tem que olhar a venda pela venda, mas que ele tem que olhar margem, mas que ele tem que olhar mix, que ele tem que olhar portfólio, que ele tem que olhar frequência de compra, que ele tem que olhar positivação, que ele tem que olhar, eventualmente, aquilo que dá mais, o melhor custo-benefício para ele. Então, assim, tudo isso eu acho que é super importante quando a gente cria esse mindset de excelência comercial, né? A gente fala, excelência comercial, ele tem esse nome bonito, né? Mas justamente porque ele visa trazer excelência para aquilo que a gente hoje vê como a rotina de vendas, né? By the way, rotina de vendas, route to market, essas são todas atividades que estão intrínsecas a esse papel de excelência de vendas hoje, de maneira geral, no mercado, né? Legal, cara. E assim, acho que é legal a gente fazer uma consideração para quem está nos escutando e porventura não é de uma indústria de bens de consumo de altíssimo giro, né? Ou de uma marca com alta penetração nos lares. Porque hoje a transição do tirador de pedido para efetivamente um profissional de vendas e uma empresa orientada a vendas de uma maneira muito mais sofisticada tem a ver com o mercado competitivo que ela está inserida, né? Ou seja, lá atrás, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a gente não tinha tantos players, não tinha tanta complexidade de oferta, né, de importação e tudo mais, talvez funcionava um vendedor mais orientado a relacionamento, propriamente dito, para tirar o pedido e tudo mais. Hoje em dia, o mercado mudou abruptamente em função da competição, né? E indústrias como a Hershey's e a Johnson, como tu também passou, são indústrias que estão no centro nervoso disso tudo, né? E provavelmente, por isso que hoje, empresas como essas passam a se preocupar com esse nível de sofisticação. Tu acha que faz sentido essa questão do ambiente competitivo para esse nível de sofisticação que está se chegando? Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente foi evoluindo, né, de maneira geral. Vou fazer uma analogia com uma outra área que eu passei, né? Então, há mais ou menos 2 anos atrás, eu era responsável por Pricing, Strategic Revenue Growth Management dentro da Hershey, né? Também conhecido como Pricing, né? Preço. Gestão de receita e preço. Exatamente. E essa foi uma área que, assim como a excelência comercial, está surgindo de maneira mais intensa agora dentro das indústrias e tem, de maneira geral, remodelado algumas áreas dentro, principalmente da área comercial. Pricing aconteceu a mesma coisa, né? Então, Pricing e Revenue Growth Management são áreas relativamente recentes e que começaram com, por exemplo, vamos falar de preço. Então eu vou e olho, quanto que é o meu preço de venda? É isso. Aí depois do preço de venda a gente começou a olhar, putz, mas como que é o nosso preço na ponta? Tá. E como que é a margem? E aos poucos a gente foi agregando coisinhas nesse ambiente que antes era simplesmente preço, para uma área que ela é muito mais robusta,
né? Uma área que, como você falou, não olha só o preço efetivamente, mas eu olho a receita que eu gero a partir daquele preço, né? E como eu baixar ou subir preço afeta diretamente essa geração de receita, né? Ou construção de marca. Para mim, a analogia que eu quero fazer é justamente o Pricing e Strategic Growth Management, ele tá um pouco mais desenvolvido hoje. A excelência comercial, a mesma coisa, né? A gente começou com aquilo que era inteligência comercial, né? E que muitas vezes não tinha nem dado. Vou até antes. Talvez começou como administração de vendas, né? Então, a gente fazer aquela entrada de pedidos, acompanhamento de tracking de sell-in, né? O tracking da venda efetivamente. E aí a gente começa a acoplar algumas capabilities, né? Então, inteligência comercial vindo com análise de sellout, análise de shopper, análise de insights, conectando isso com trade para que a gente tenha uma visão um pouco mais holística de estratégia. Aí, de repente, a gente tem um pouco mais de route to market, né? A gente começa a ver como que está minha rota de mercado, como que efetivamente eu posso ser mais eficiente tendo menos distribuidor e mais canal direto, ou mais canal direto e menos distribuidor, estando no norte e não no nordeste, colocando um CD no Espírito Santo, ou colocando um CD em Porto Alegre, enfim. A gente começa a falar de outras capabilities que elas vão se agregando, né? E eu acho que excelência comercial hoje traz um pouco dessa robustez, né? De ser uma área que a gente internamente brinca que é meio curva de rio, né? Porque acaba caindo um pouco de tudo ali, mas a ideia é que ela seja um centralizador de suporte a vendas, né? Acho que a gente tem o trade que está muito direcionado para vendas, mas com o cliente efetivamente, e a gente está mais para vendas itself, né? A gente está mais como vendas diretamente, né? Então eu acho que é essa lógica em que a gente tem excelência comercial hoje em dia. Legal, cara, legal. E essa cadeira aí, né, que tu comentou aí de como traduzir para gerente de preço e gestão estratégica de receita e tudo mais, ela deve ter te dado um background muito grande para hoje tu executar essa função que tu executa, né? E principalmente porque a gente começa a trazer alguns atributos não só financeiros ou de KPIs de execução comercial, mas a gente flerta um pouco com economia até, né? Porque a gente está falando aí de... dentro de uma citação que tu fez aí, a gente poderia até traduzir ela como medição de elasticidade de preço, né? A gente começa a flertar um pouco com oferta e demanda um pouco mais, né, de uma maneira muito mais aguçada. Então, a gente já entra muito mais perto de algumas disciplinas da economia para aplicar para essa inteligência de vendas, né? Então, assim, resumindo essa fala com a minha pergunta, como tudo isso, cara, acabou te ajudando a criar essa visão que hoje tu tem como profissional que tu executa nas tuas funções dia a dia? César, assim, eu brinco que quando eu fui para finanças, né? Dentro da Hershey, a gente tem a área de Strategic Revenue Growth Management dentro de finanças. Para mim, me abriu, assim, muito meus olhos, né? Eu sempre fui cria de inteligência comercial, vendas, né? Sempre fui backup de vendas, né? Então, essa veia comercial, inclusive, que eu adoro e por isso voltei para isso recentemente, para mim essa mudança foi muito importante, né? Para me dar uma visão mais holística de negócio. E eu acho que isso é fundamental hoje para vendas, né? Então, ter uma visão mais holística de como o negócio funciona é muito importante, né? Entender que vender por vender não faz sentido, né? Eu tenho outras coisas atreladas a isso, eu tenho margem, eu tenho custos, eu tenho uma série de variáveis que são super relevantes quando eu estou falando do ecossistema de um negócio, né? Então, ter passado por uma área de Revenue Growth Management, para mim, como carreira,
foi super importante, né? Me deu uma visão muito mais ampla de como o negócio funciona, né? Desde vendas, como eu integro a venda, até como que o produto vai sair efetivamente do meu CD, que custos eu tenho atrelado a isso, quanto que foi, qual é a taxa de câmbio que a gente fechou uma commodity, como a variação, por exemplo, como a gente teve na época de Covid, foi relevante para todo o ecossistema de negócios, né, e de custos, né, como o frete marítimo foi impactado pela crise global de containers. Então, assim, tudo isso, falando pessoalmente, para mim foi super importante para eu ter a visão que hoje eu aplico para vendas. Assim, para ser de maneira prática, isso me permitiu ser um interlocutor mais competente, né? Então, quando eu vou falar com vendas, eu não falo com vendas só sobre vendas. Eu falo com vendas pensando no negócio, né? E como cada ação deles tem um impacto dentro do negócio. Eu brinco também, quando a gente fala de vendas dentro da Hershey, de maneira geral, eu acho que a gente construiu um time de vendas muito competente, né? E que pricing evoluiu junto com esse time comercial, né? Então a gente conseguiu construir um mindset de preocupação com margem, de preocupação com estratégia de venda muito importante, né? E eu acho que de maneira geral isso traz diferenciação, né? Não só para a Hershey, obviamente, mas para todas as empresas que buscam, de alguma forma, capacitar o seu time comercial de maneira diferenciada, né? Trazendo outros capabilities que não só a arte de saber vender, sabe? Então, eu acho que isso é o futuro. Vou ser bem sincero. Como a gente falou antes, para mim o caminho é eu sair de um vendedor tradicional para um gestor de vendas. E aí, essa ponte, ela é super importante de ser conectada com por que que eu vendo, né? Qual que é o meu objetivo de vender esse produto? Qual a estratégia desse produto? O que ele me agrega? Qual é a margem desse cara? Será que eu tenho o melhor contrato com o meu cliente? Ser uma equipe comercial mais questionadora, né? E óbvio, negócio é negócio, e de vez em quando a gente vai ser mais reativo, Claro. às vezes menos reativo, mas eu acho que de maneira geral o importante é saber o que você está fazendo e ter controle sobre aquilo, né? Então, acho que o grande ponto quando a gente fala de ter passado por uma área de Strategic Revenue Growth Management, ter passado por finanças, para depois assumir uma cadeira de excelência comercial, para mim foi muito importante por me dar essa visão mais ampla, por ter me permitido entender o negócio de um outro prisma, né? E isso faz com que eu consiga conversar não só com vendas mesmo, né, vendas campo, mas com os meus pares, que são heads de BU, de maneira diferente, né? E ter uma habilidade para fazer com que eles entendam algumas tomadas de decisão de maneira mais eficiente, talvez, do que se eu tivesse ficado minha vida inteira trabalhando só em vendas, né? Então, eu acho que esse é o grande ganho. Sem dúvida. Cara, enquanto tu tava falando, cara, a gente se conheceu recentemente, né? Mas eu concordo completamente com a tua visão. É uma visão que eu carrego desde sempre, eu acho. Eu acho que vendas, principalmente quando a gente tá falando, né, gente? Vamos até separando, assim, quando a gente tá falando muito de bem de consumo, de alto giro, né? Cara, tem toda uma engenharia por trás, né? Que muitas vezes fez com que o ciclo da própria venda mudasse, né? Exemplo, a gente falou que há 20 anos atrás,
não tinha uma preocupação tão grande com sellout. Era muito uma questão de sell-in, cara, não tinha era oferta e demanda, tinha pouca gente ofertando, a demanda era grande, enfim, né? Tinha espaço para ser ineficiente, né? Exato. Depois veio a era do sellout pelo sellout. Cara, vamos só sellout, só sellout, só sellout. Só que às vezes a gente ficou tão míope no sellout, eu brinco, né? Eu já falei em outros episódios aqui, que parece que criminalizaram o sell-in. Falar em sell-in era quase uma ofensa. Não, cara, é sellout. Não, mano, peraí. Pra eu ter saudabilidade de financeira para poder investir em sellout, eu tenho que me preocupar com a eficiência do meu sell-in, né? Tipo, não, uma coisa não descasa da outra, né? E o que a gente tá vendo agora nesse grau de sofisticação é um pouco disso. Assim, cara, eu tô olhando pro sellout, sim, obviamente, né? Até pela conexão da cadeia. Só que eu preciso estar muito atento a essa máquina toda, né? Essa máquina toda que talvez poucas empresas ainda já chegaram num grau de maturidade para poder entender a importância disso, né? Tu tá falando de embarcação, né, de frete marítimo, de cotação de câmbio, de eficiência de execução comercial, de mix, de segmento, de road to market, ou seja, cara, quase que fazendo uma intersecção mais sofisticada entre vendas e logística, né, cara? Eu tenho que vender, mas eu tenho que entregar. Qual é a minha eficiência disso? Será que eu mudo o meu modal de atendimento? Então, tudo isso faz com que, de pouquinho em pouquinho, cada eficiência que eu acabo gerando na minha operação é mais margem que eu deixo para minha operação e é mais poder de investimento que eu tenho na minha marca, né? Ou seja, se hoje a empresa A ela está ultra preocupada com isso, fazendo um excelente trabalho em otimização de recurso para reinvestir em marca, e a empresa B não está, provavelmente a empresa A ela vai começar a ter muito mais poderio de desenvolvimento de marca, a empresa B menos, e em algum momento vão dizer assim, puta, eu queria ser a empresa A, porque eles têm muita grana, para eles é mais fácil. Mas para chegar a ter muita grana, tem todo esse pensamento por trás, né? O ciclo virtuoso, né? Eu só consigo investir se eu gerei Exato. receita para investir, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes de vendas hoje, né? Entender que o investimento ele está atrelado claramente à saudabilidade do seu negócio, né? Você vai continuar investindo e você vai continuar crescendo a partir do momento em que você entende que você precisa criar um sistema que seja sustentável, né? Então, isso vai através de gerar um serviço que seja atrativo para o seu cliente, como a gente falou lá atrás, mas também que ele seja saudável para a companhia, né? Que ele traga margem, que ele traga benefícios, né? E a gente fala assim, geralmente a gente também é pecaminoso falar de vender com muito preço e etc. Às vezes é uma estratégia da companhia, né? Então, tem empresas que entram no mercado, estão entrando no mercado agora, e a estratégia que eles têm de quebrar a barreira de entrada é ter um preço mais barato, né? E talvez, na sequência, exista uma estratégia de recuperação de margem, né? Então, assim, de maneira geral, não existe certo e errado. Existe ter estratégia e uma estratégia consistente para que você consiga ter um negócio sustentável. E aí, uma vez que você tem um negócio sustentável, óbvio que a gente vai bater na questão de margem, receita e etc., mas o importante é você ter uma estratégia consistente e que ela gere o seu ciclo virtuoso, né? E não o ciclo vicioso que eu acho que a gente viveu, não só a indústria de consumo, mas de maneira geral, em muitos ciclos, né? Porque eu também acho que a indústria de consumo, de maneira geral, ela vive de ciclos, né? Então, a gente passou um último ciclo aí de pandemia, né? E que foi benéfico para algumas categorias, não tão benéfico para outras. Perfeito. Mas, de fato, durante esses ciclos, a gente tem também esses custos muito altos, preços muito altos, inflação absurda. E como a gente faz negócio levando isso em consideração, é o que vai fazer a gente continuar girando esse ciclozinho, né? E, de novo, não existe certo e errado. Eu posso fazer um negócio que seja muito com uma margem baixa,
mas isso talvez me traga uma penetração, que é o que eu estou buscando nesse momento. Ou eu posso buscar um negócio, é um negócio de super margem alta, mas eu não vou entrar porque eu estou brigando com o cara, porque eu quero que ele me coloque o portfólio inteiro, e ele não me coloque só um SKU, entendeu? Então, cada momento de venda vai ter a sua estratégia. De novo, ponto importante é que essa estratégia esteja dentro desse ciclo virtuoso de sustentabilidade do negócio, né? Legal, cara. E assim, tem gente, né, João, que ainda não consegue notar a importância disso tudo que a gente está conversando aqui, de toda essa exposição, dessa aula que tu está dando em relação a todo esse ecossistema. Cara, mas o que isso na prática tem a ver comigo, que sou vendedor aqui? Tem tudo a ver. Tem absolutamente tudo a ver. Porque, por exemplo, né, uma definição de preço ou de aumento de rebaixa vai impactar em giro, né? Muitas vezes acontece de um preço ele tá tão atraente, mas tão atraente, que a ruptura ela é uma consequência disso, né? E às vezes é um ponto, um cliente, uma região que não cabe um aumento de, sei lá, serviço de merchandising. A gente até comentava antes aqui de começar, né, sobre o desafio que é organizar esses investimentos de merchandising. Às vezes a gente está tentando aumentar a quantidade de promotores para dar vazão a um giro mais alto, mas que às vezes numa conta não faz sentido. Às vezes faz mais sentido aumentar um pouco o preço para reduzir o giro, aumentar a margem, ou seja, ficar menos tempo descoberto no ponto de venda, né? E fazer uma readequação depois desse investimento que está sendo gerado em mais ação, para aumentar a demanda, enfim. Tá tudo ligado, todos esses pontos ligados, né? E aí, João, para fazer a pergunta, né? O que eu queria entender, assim, essa função, cara, ela tem alto impacto nas organizações, né? Então, tenho certeza que várias ações que tu já desenhou e tu já implementou tiveram um grande impacto, né? Financeiro e tudo mais. Cara, quais são os grandes desafios, assim, desse profissional estratégico de vendas, vamos dizer assim, quando o tema é manejamento de preço? Quais são os principais desafios hoje para adequar a política de preço para produto? Falando isso logo depois que a gente saiu da pandemia, assim, custo sem dúvida é o maior dos problemas que qualquer indústria pode ter, né? Então, assim, a gente teve quase que uma inflação galopante de custos nos últimos anos, muito atrelado a, como eu falei, crise de container, commodity. A gente é um país que exporta muita commodity, né? Exporta muito trigo, soja e etc. Acabou, obviamente, sendo afetado porque estava muito mais atrativo exportar do que manter aqui no mercado interno. Então, assim, a gente passou por uma crise de matéria-prima, digamos assim, nos últimos anos, e aí em todos os negócios, né? E eu acho que conseguir fazer com que isso ainda gerasse produtos que, mesmo com talvez um preço um pouco mais elevado, mas trouxessem atratividade para o consumidor, que ainda fossem competitivos, esse é o maior desafio, né? Quando a gente está falando de pricing de maneira geral. É como você precifica, mesmo numa situação... Porque, assim, não é simplesmente passar preço, né? Não é porque meu custo passou 10%, é que meu preço vai crescer em 10%. Eu tenho uma série de outras coisas que são importantes de entender como eu posso mitigar para conseguir que meu preço na ponta seja menos afetado, né? De maneira geral. Acho que nenhuma indústria quer passar preço por passar preço, né? Tem toda uma estratégia por trás para que você consiga continuar sendo atrativo para o seu consumidor, não só versus os seus concorrentes, mas também versus a sua estratégia, né? Aquilo que você tem como objetivo com o seu produto. Então, para mim, esse cenário de custos, e que, de verdade, a gente fala assim, melhorou, de fato melhorou, né? A gente tem um cenário econômico mais, um pouco mais estável do que a gente tinha há 2 anos atrás, mas ainda a gente sofre os resquícios, né? Tem uma expectativa aí de que as coisas continuem melhorando, né? Aos poucos, não só pela conjuntura política do Brasil, mas pela conjuntura econômica
do mundo, Uhum, né? uhum. Agora nesse pós-pandemia. Óbvio que a gente tem guerra da Ucrânia, e que do dia para noite algumas coisas, alguns pratinhos podem virar e quebrar. Mas existe uma tendência de melhora. Isso faz com que a gente, de fato, tenha um pouco menos de pressão como a gente tinha. Mas sempre pressão de custos, né? Mas sempre você tem outros pontos colocando peso nessa situação, né? Então, tem reforma tributária vindo por aí, a gente tem a própria dinâmica de mercado, né? Dos varejos buscando mais margem. Tudo isso acaba, de alguma forma... Tecnologia sendo aplicada. Exatamente. Então, assim, tem grandes fatores que acabam, de fato, gerando essa dificuldade. Obviamente, assim, tô falando critério técnico, custo sempre vai ser um issue. Mas tem um critério que eu diria que é mais soft skills, que é fazer com que o time de vendas entenda que aquilo é necessário, ou qual é a melhor estratégia para passar isso para o consumidor / cliente. Eu acho que quando a gente fala de soft skills, isso é o mais importante, né? É como a gente constrói essa ponte com o time comercial e deixa claro os porquês de qualquer movimentação de preço, seja para cima ou seja para baixo, né? Tem que estar super claro para o time comercial o porquê das coisas, né? A gente estava falando agora de Simon Sinek, né? Lembrei disso. Mas é super importante deixar super claro o porquê. Comece pelo porquê. Né? Já diria o Simon Sinek. Cara, a gente entrou em alguns fatores aí de globalização, de outros mercados e tudo mais, e na tua experiência aí tem bastante forte, não só ter atuado em grandes empresas multinacionais, americanas, né, até por coincidência, mas muito focado numa visão Brasil e Latam, né? O que tu hoje, para quem tá nessa jornada aí de carreira, que tá pensando em, né, nos próximos passos, ou até que já assumiu uma posição agora de começar a ir para o mercado externo, o que tu identifica assim, de principais diferenças culturais entre as estratégias e aplicações no mercado interno e o que tu já viu na tua experiência ao levar isso para o mercado, principalmente latino-americano? Pergunta difícil essa, viu, César? Não, eu acho que assim, cultura é muito diferente, né? Então a gente vai ter países em que a gente tem um time comercial e assim, um time de maneira geral mais sisudo, né? Que é mais técnico, que tem menos da malemolência brasileira, por exemplo. Você tem culturas que elas são um pouco mais American driven, né? Então, Sim. você tem, por exemplo... Colômbia, Peru... Porto Rico, que elas são mais American driven. Então, assim, essa estratégia que a gente tem aqui no Brasil não casa, né? Então, eu acho que, assim, não tem um ponto, tem milhares de pontos, e isso está muito relacionado o seu route to market. Então, assim, qual é o tipo de negócio que você tem dentro do país, tá ligado a que tipo de produto você comercializa, né? Talvez quando a gente está falando um pouco de conteúdo, né? Que a gente estava falando também antes de começar o podcast sobre conteúdo, você tem uma preocupação mais na mensagem que você está passando para que você leve em consideração a cultura e etc. Mas quando você está falando de, por exemplo, produto de beleza, né? Você tem que entender como que esse consumidor ele tá adequado a esse produto que você está tentando comercializar, né? E quando a gente está falando de mercado de consumo, a mesma coisa, né? Então, se a gente falar, tem tastes diferentes, tem gostos diferentes, né? Para, por exemplo, o brasileiro, o colombiano, o chileno, o uruguaio. Então, assim, você tem que levar isso em consideração. Mas quando a gente está falando de
equipe de vendas propriamente dita, eu acho que todos são muito parecidos, né? O problema é igual, acho que o que muda é o endereço, mas mais do que só o endereço, é um pouco de como a gente lida. Eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de adaptabilidade grande, flexibilidade grande, para que a gente entenda qual é efetivamente o problema, né? Então, eu vou ter, por exemplo, na Argentina, um cara que sofre milhões de vezes mais com a inflação do que eu sofro, né? Eu vou ter, por exemplo, no Chile, talvez uma situação mais tranquila, né, do que eu vejo, por exemplo, na Argentina. Eu vou ter em Porto Rico uma situação ainda mais estabilizada, porque eles estão muito mais relacionados ao dólar, aos Estados Unidos de maneira geral, recebem vários incentivos do governo americano. Então, assim, cada cenário vai ser um. E aí, lá eu tenho um cara que é super grande, que é Walmart, Walgreens, são grandes cadeias que dominam o mercado. Eu vou ter, por exemplo, no México, também grandes cadeias como Walmart, Oxxo, que são caras gigantescos lá e que dominam o mercado. Diferente do Brasil, que eu tenho uma pulverização de mercados muito maior. Então, assim, todos vão ter diversas particularidades. Eu acho que o grande segredo é você ser o mais flexível possível para que você consiga endereçar a melhor solução, né? Cara, pegando um pouco da tua fala e da tua reflexão, trazendo para o paralelo aí até de quem só atua no mercado interno, mas eu acho que tem um fator aí, principalmente quando a gente está falando de consumo, tem todas essas variáveis que tu colocou, mas talvez uma das principais habilidades ou desafios, né, dado a tua reflexão agora, de um profissional da área comercial como um todo, não só de excelência comercial ou de estratégia comercial, até mesmo de quem está atuando ali no front de operação mesmo, talvez ter uma habilidade diagnóstica muito profunda, né? Porque isso talvez é o que mude o jogo para qualquer negócio, né? Sem dúvida. Acho que você começa com você ser pé no chão e olhar dados e fatos, né? Então, você ter acesso à informação e começar por ali, para entender como funciona o negócio, quais eventuais estratégias são as mais assertivas para esse negócio, é fundamental, né? Na época que eu estava com pricing América Latina, uma das coisas que mais me passava na cabeça eu tenho que entender a dor desses caras, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo. E com 20 países para ver, você tem que entender muitas particularidades, né? Então, esse desafio, sem dúvida, casa muito com essa capacidade de você ter flexibilidade para, com dados e fatos, mostrar para as pessoas o que deveria ser o caminho ideal. Não que isso signifique que é o único caminho, mas eu acho que como você mostra, formas de encontrar uma solução assertiva para o problema que cada um tem, né? Então, ter essa adaptabilidade, talvez essa humildade de falar, cara, eu não sei tudo, eu vou olhar, vou dar meu passo para trás, olhar dados e fatos, entender a realidade em que eu estou inserido. E aí, abordar com soluções, e até falei uma solução, mas podem ser várias soluções, para que você consiga, de fato, não só atingir o seu objetivo, né, pelo objetivo, mas também fazer isso em conjunto com aqueles que estão ali para fazer o negócio rodar, né? Não é... E uma das coisas, né, até voltando um pouco quando a gente estava falando de pricing, quando eu fui para pricing, um dos meus maiores trunfos, talvez, era poder ter essa acessibilidade com vendas por ter
sido o back-office de vendas. Então, essa facilidade de conversar e ter a mesma língua do time comercial fez com que eu visse pricing de uma maneira diferente, né? Sempre com um approach de como fazer o negócio rodar melhor. Então, para mim, essa é a mesma coisa quando a gente está falando de atuação em outros mercados. Como que eu sou humilde e flexível para entender o que está acontecendo, me colocar nos sapatos daqueles que estão ali e propor soluções que sejam de alguma forma assertivas e condizentes com aquela realidade. Cara, sensacional, sensacional. Eu acho que, mais uma vez, assim, a gente está indo para um momento de negócio que uma das características principais de um profissional da área comercial não é apenas a comunicação, mas o raciocínio lógico, né? O penso analítico. Eu acho que isso tudo é o que vai diferenciar o profissional de vendas do futuro do passado. Talvez a grande ponte entre os dois profissionais do passado e do futuro está nesse comportamento. Não que o do atual não tenha que ser bom em comunicação, pelo contrário, tem que ser, mas não pode ser apenas, né? Ele tem que ter esse feeling do pensamento analítico, né? Do diagnóstico, da transformação de uma problematização em solução, né? Olhar o pricing não como mais uma coisa a ser feita, mas, cara, como é que eu, implementando isso, eu gero mais valor para o próprio cara de vendas, que vai vender mais a partir disso, cara, muito legal. João, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, a gente está indo endereçando para o nosso final do nosso episódio aqui, cara. Eu já te convido aí para estar aí com a gente nas próximas temporadas, talvez a gente mergulhando numa temática aí, porque como eu fiz algumas perguntas aí que só elas davam uns 2, 3 episódios aí, só explorar. Mas acho que é legal pra gente ter pelo menos uma visão inicial disso tudo. Mas, cara, muita gente que tá nos escutando aí, né, acaba ou estando atuando numa outra empresa de atuação nacional, ou tá querendo se transformar profissionalmente e tudo mais. Cara, a tua carreira tem vários momentos, tem vários episódios que com certeza te trouxeram até aqui. Vários deles a gente falou aqui no nosso episódio. Mas, assim, para quem tá nos ouvindo aqui, cara, e quer seguir uma carreira na área na gestão de vendas, tá? E aí, vamos deixar um pouco mais amplo. Não precisa necessariamente ser na excelência comercial ou em pricing ou nada disso. Mas para quem quer ir para gestão de vendas e ter uma carreira promissora, né? Ascendente. O que tu recomendaria, cara? O que tu indicaria para essa pessoa se preocupar para conseguir ascender nessa trajetória profissional? Resiliência, a primeira coisa, né? Não, eu acho que, assim, acho que é fundamental resiliência, principalmente quando a gente está falando de multinacionais ou grandes empresas nacionais, assim, o tempo não necessariamente é o nosso tempo, né? É o tempo do negócio, é o tempo da categoria, é o tempo do mercado. Então, é importante ter resiliência. É importante também ter resiliência porque não depende só de você. E quanto mais cedo você entender isso, mais fácil vai fluir, né? Uma outra coisa que a gente estava falando antes de começar aqui o podcast, que para mim é super importante, procure ter pessoas que te inspirem, né? Procure ter referências em vários pontos, né? Às vezes é postura, às vezes é inteligência estratégica, às vezes é negociação. Procure ter pessoas e grudar nessas pessoas que te fazem vislumbrar possibilidades futuras, né? Pessoas que de fato inspirem. Então, eu acho que isso daqui é o segredinho básico e não serve só para gestão de vendas, tá? Claro. Serve para qualquer um. Acho que você ter resiliência, persistir naquilo que você tem como objetivo, entender que isso não depende unicamente de você e que os stakeholders que estão ao seu redor, eles são, às vezes, tão importantes quanto essa sua resiliência, faz com que você tenha mais... vou dizer, humildade para encarar os problemas, mas também, muitas vezes, mais preparo, né? Ter aquele pezinho atrás,
e se preparar melhor para os desafios que você vai ter. E eu acho que quando eu falei aqui de ter pessoas que te inspirem, é fundamental para que você tenha referências de excelência, né? Quando a gente também falou extensamente sobre excelência comercial, é um pouco disso, né? Você ter aquele padrão que você entende que pode te ajudar a ser um profissional melhor, né? Ser uma área melhor, ser um negócio melhor. E falando especificamente de gestão de vendas, eu acho que ter claro que gestão de vendas não é mais simplesmente vendas por si só, né? Quanto mais visão ampla de negócio você tiver, mais diferenciado para o mercado você vai ser. Então, quanto mais você passar do vendedor ou do gestor de vendas raiz para o gestor de vendas ou vendedor que conhece um pouquinho de pricing, que conhece um pouco de impostos, que conhece um pouquinho de estratégia, de branding, isso vai fazer com que você tenha mais espaço, né? Eu tinha uma chefe que me falava o seguinte, você ter o conhecimento de finanças em finanças, você é mais um financeiro. Você conhecer finanças dentro de vendas, você é uma mosca branca. Então, é importante você saber as suas habilidades e também como jogar com elas. E isso vale, obviamente, para o mercado profissional, mas também vale para o negócio mesmo, né? Então, quando você for vender, essa regra também vale de maneira igual. É entender qual que é a sua diferenciação para o seu cliente e tentar, de alguma forma, vender isso da melhor forma possível, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Cara, sensacional. É velho conceito da educação em T, né? É aquela coisa, cara, te aprofunda a tua área de atuação, mas permeia um pouquinho de cada outras coisas que vão ser outras diferenciais, né? Que eu acho que de maneira geral, o que a gente vê como mercado, né? Cada vez mais a gente buscando pessoas que sejam mais generalistas, né? É óbvio que a especificidade em uma área é sempre importante, né? Ser técnico em algumas coisas é importante, mas quanto mais generalista, quanto mais visão ampla você tiver daquilo com que você está trabalhando, melhor vai ser, sem dúvida alguma. Legal, cara, legal. Aproveitando aqui o nosso encerramento, quero te fazer uma última perguntinha aí. Cara, falando com os demais profissionais aí do mercado que te escutaram até aqui, refletiram sobre a problemática, tipo, pô, eu tenho que estar mais atento disso aqui na minha empresa, eu tenho que estar mais atento nisso na minha carreira, essa questão de preço, essa questão de otimização, essa questão de importância com a receita, eficiência comercial, excelência comercial. Cara, como é que tu sugere para quem quer começar a implantar isso nas empresas, aí, nas empresas de menor porte? Qual é o primeiro passo? Por onde começa um MVP para chegar num departamento de excelência comercial e por aí vai? Acho que primeiro comece pela sua estratégia. Tenha claro quais são os seus objetivos. Para mim isso é fundamental, né? A gente estava brincando isso também um pouco antes de começar aqui. A ferramenta pela ferramenta, ela não vai te ajudar em nada, né? Assim, de verdade, talvez ela seja um custo. Mas se você tiver claro a sua estratégia, qual o seu objetivo, né? A ferramenta, né? E é isso, CRM, ferramenta de planejamento, BI, isso tudo vem a agregar uma vez que você tem claro essa espinha dorsal que é o seu plano de negócio, seu plano anual, enfim. Acho que é importante que você tenha uma estratégia de curto, médio e longo prazo bem definida. Então, esse para mim é o primeiro passo, né? Isso vale para uma multinacional multibilionária, como pode valer para uma empresa, para um MEI, né? Para uma pessoa que está começando individualmente a fazer o seu negócio. Tenha claro aquilo que você está se propondo a fazer, né? E qual é o seu objetivo como negócio. Uma vez que você tem isso, busque alternativas
que te tragam otimização. Seja a otimização de recurso, né? Então, pessoas, e a gente fala muito hoje de ferramenta AI, ferramenta de CRM, como eu acabei de falar, mas busque ferramentas que, de fato, agreguem ou reduzam o seu tempo gasto, né? Porque a ferramenta tem que estar ali para te ajudar a reduzir algo, né? Em geral, tempo gasto para realizar alguma tarefa. E além disso, eu acho que além da estratégia, tenha um propósito claro, né? Daquilo que você está fazendo. Então, se eu estou criando uma área de excelência comercial, por exemplo, eu tenho lá minhas 3 grandes estratégias, minhas 3 grandes metas, que elas não perduram para o próximo ano. Elas vão perdurar para os próximos 3 ou 4 anos. E aí, obviamente, eu tenho minhas submetas que vão estar atreladas a entregas menores, né? Mas é super importante que eu tenha essas metas bem definidas, porque tudo vai, de alguma forma, margear essas metas. E aí eu vou buscando, por exemplo, pessoas que estejam engajadas a fazer essa mesma coisa comigo, né? Então, que tenham o mesmo propósito que eu. Ferramentas que, obviamente, me ajudem a realizar isso. Acho que, de maneira geral, é isso. Para mim, a essência de tudo é você ter uma estratégia bem definida, né? E, assim, um objetivo bem definido. Porque eu acho que a coisa mais comum é a gente começa pelo fim e quer que isso dê resultado. É a mesma coisa que bate-se muito em mercado de consumo, né? Colocar o produto por colocar, não necessariamente ele vai vender, né? Eu tenho que ter toda uma estratégia de execução, uma estratégia de brand, uma estratégia de venda para esse produto, para que ele efetivamente chegue no meu objetivo, que é ser comprado, né? Então, também criar uma área de excelência por criar, também não acho que é a solução. Talvez você esteja num momento e numa maturidade de empresa que isso não é relevante. Então, é preciso entender, de novo, estratégia, né? Quais são os seus objetivos, e aí entender em que momento que eu tenho ferramentas, área, que faça isso valer a pena, né? Que faça isso ter relevância para o meu negócio. Cara, sensacional. Sensacional. Obrigado. Obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente. Cara, tem uma série de insights aqui que tu compartilhou com a nossa audiência, cara. Fico muito grato por ter topado vir aqui falar com a gente. Cara, e antes de encerrar, queria que tu desse tuas considerações finais aí. Se o pessoal quiser te contatar, LinkedIn e tudo mais, como é que eles fazem para te achar, João? Bom, primeiro, César, super obrigado aí por poder bater esse papo com você. Acho que foi sensacional. Acho que a gente vem conversando aí há um tempo e casou nesse momento da gente começar aí com essa história do podcast e tal, e foi super legal. Obrigado também por proporcionar que essa conversa fosse tão fluida, né? Acho que passamos aí quase 1 hora de bate-papo e foi super, super, super tranquilo, super legal. Então, assim, topo quando você quiser, outras vezes. Pode deixar. A gente bate esse papo e, assim, é super enriquecedor, né? Porque isso também, esse bate-papo não faz só eu responder algumas perguntas, faz com que eu repense algumas coisas que eu já fiz, repense também algumas formas de atuação, então é super e sempre é construtivo, né? Sobre contatos, não sou muito desses youtubers, né? Que tem o arroba do Instagram e tudo mais. Mas Qual é o arroba, João? Mas quem quiser pode me procurar no LinkedIn, mandar uma mensagem, enfim. A gente bate um papo, tenta trocar algumas ideias,
porque isso é super importante, né? A gente trocar ideia, tentar encontrar formas novas de fazer talvez a mesma coisa, né? E aí a gente consegue otimizar, que foi a questão da última pergunta, né? Como a gente consegue sempre tentar encontrar formas novas de fazer talvez a mesma coisa e cada vez de maneira um pouco mais eficiente. Legal, cara. Pô, ficamos muito honrados com a tua vinda e pode ter certeza aí, cara, se tu tá dando brecha pra fazer outros conteúdos, pode ter certeza que a gente vai ter outros juntos aí. Vamos bater muito papo junto. João, pra quem quiser encontrar o João, a gente vai deixar aqui o link do LinkedIn dele aqui na descrição do vídeo do YouTube, no Spotify também, então pode acessar ele direto para já achá-lo, né, e contatá-lo. Mais uma vez, obrigado, né, pelo teu tempo, por compartilhar a tua experiência, né? Tenho certeza que, cara, até pelo papo que a gente já vem tendo, muita coisa ficou de fora, mas que bom, isso é pano de fundo pra gente ter outros papos também. E, pessoal, pra quem, né, pode mais uma vez comprovar que o nosso papo aqui no Sellerscast é sempre com profissionais de alto nível, né, profissionais aí que agregam, que estão fazendo a diferença no mercado. Então, pra quem, né, tá vendo pela primeira vez, né, curte, compartilha, né, comenta aí que vai sempre nos ajudar. E para quem já nos segue aí, mais uma vez aí, né, dá aquela força, dá aquele like, se inscreve no canal e vamos junto, vamos fazer acontecer. Para quem quer saber um pouco mais aí de como a Sellers pode te ajudar aí com tecnologia e inovação, acessa lá www.sellers.com.br, preenche o formulário que o nosso time de vendas vai ficar feliz em poder te contatar. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção e pelo tempo e até o próximo Sellerscast.